a mais um episódio da Podfaith com a Natália. E com a Luísa. E hoje nós vamos falar sobre honra e convicções. Gente, então pode escutar aí, não tem nem desculpa mais. Nem começou dando uma lapada. Ué, mas tem que ser desse jeito. O último episódio, a Natália não estava conosco. Era uma exaurinha. Tava Tinha que trabalhar. Tava trabalhando. Eu tava trabalhando, yeah. Mas, boas notícias. Yes. Deus me tirou do trabalho que eu tava, Aleluia. me deu um emprego Tô do ansiosa pra jeitinho ouvir que eu desse queria. problema. Graças a Deus. Amém. Não, e você E aí, também vai começar agora a fazer um curso de eu teologia. tô fazendo um curso de psicoteologia. Nossa. Se eu sei falar isso direito, eu nem sei. Psicoteologia? É isso aí. Psicologia com teologia. Vai ser bom, viu? Eu fiz umas 2 aulas já. O que você falou pra mim ontem? Que era sobre... Sobre o poder da oração? Era... Era. Eu tava falando... do negócio do corpo, quando a pessoa ora. Em línguas. Então, não, mas aí eu tenho que ver direito. Mas quando a gente estava fazendo um experiment. Yeah. Tava... teste. Um teste lá, né? Tudo aprovado cientificamente, que eles colocaram umas pessoas num quarto e falaram pra eles orar. Aí eles começaram a orar em línguas e quando você conversa, ou quando você fala, uma área da seu brain, o seu cérebro acende. Aí quando eles começaram a falar em línguas, ele desligou. Não tem, desligou. Parece que alguma coisa entra naquele lugar, que é o Espírito Santo. Aí, quando, você ora por alguém, o poder da oração, eles falam que estavam, fazendo uns testes no povo que estava em coma. Pessoas que recebem oração falada pela pessoa, eles têm 40% a chance, como assim? 40% de chance de voltar do que uma pessoa que não recebe oração. Não significa que eles vão acordar, isso é com Deus, né? Mas a chance é maior, que mostra o poder da oração. E é engraçado que você falou que é cientificamente provado. Uma coisa que, por exemplo, muita gente fala assim, eu acredito na ciência e não na Bíblia. Mas aí olha a ciência provando coisa que só a Bíblia prova. A ciência, eu vi um lugar falando que, cientistas querem desprovar, ou, né? Falar que não existe, mas não tem como. Não tem como. Sempre aparece alguma coisa que tá na Bíblia, que foi explicado e tudo. Anyways, bora lá. Então, estamos com um convidado aqui, que eu acho que todo mundo já teve de saber quem é, né? Todo mundo queria esse convidado. Toda vez que eu postava, quem que vocês acham que está aqui hoje? Pastor Rubem! É o baixinho forte. E aí, ó, agora... Seja bem-vindo. Obrigada. Olá, tudo bom, gente? Eu não sou muito familiarizado com isso aqui, não. Mas... Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. Ok, estamos aqui para compartilhar um pouquinho do que Deus ele tem feito. Obrigado pelo convite. Eu queria saber quem é esse todo mundo que me queria aqui. Não, mas eu lembro quando ia ser um episódio só nós duas. E eu coloquei, quem que vocês acham que vão vir? Era 5, 6 pessoas de todo mundo. Pastor Rubem, baixinho, Pastor Rubem, ele não vem? Quando que ele vem? Toda vez que eu postava, alguém comentava. E o Pastor Rubem? Acho que é porque o pessoal sabe que eu não gosto muito disso, né? E eles querem ir. Mas conseguimos. Nesse fogo, né? Desde o primeiro episódio, todo mundo quer você aqui. Conta um pouquinho sobre a sua história, de onde você veio. A gente sabe que você era policial, mas muita gente não sabe da tua história. Mais breve. A gente sabe que é um testemunho grande. É um testemunho muito grande, gente. Eu fui criado, né, na igreja. Fui criado recebendo palavras, criado... meus pais eram evangélicos, né? Então, eu fui criado aprendendo Bíblia, oração, temor ao Senhor. E como todo jovem que se preza, chega numa hora da sua vida que você abandona os caminhos, você se desvia. E comigo não foi diferente, né? Só que antes disso acontecer, eu tive uma experiência muito grande com Deus. Quando eu fui... eu tinha um costume de ir ao monte, né? Eu morava numa comunidade do Rio de Janeiro,
É uma comunidade bem simples. E lá onde eu morava perto tinha um monte onde as pessoas iam orar. E eu ia para esse lugar para orar, não apenas, não era uma questão de santidade, era uma questão de paz, porque lá a gente tinha tranquilidade para poder estar orando. E em uma dessas idas ao monte, eu devia ter meus 16, 17 anos, não lembro bem. Eu estava sozinho no monte orando, tal, e de repente chegou uma pessoa, um rapaz, e ele surgiu do nada e ele começou a profetizar na minha vida e ele começou a dizer que Deus tinha uma grande obra na minha vida e que ele via aviões me levando de um lado para o outro e que Deus me daria revelações, né, e canções. Aí ele disse, foi muito claro quando ele disse, são canções que ninguém cantou, são palavras que ninguém pregou. Eu vejo o avião te levando de um lado para o outro e você vai pregar o evangelho na Europa e nas nações. E como aquilo que ele estava profetizando na minha vida era muito desproporcional à vida que eu levava no local que eu estava, na idade que eu tinha, né, na minha realidade de vida. Eu lembro que eu estava no monte com uma sandália havaiana, uma bermuda jeans rasgada, uma blusa. Nada na realidade. Tipo, hoje a gente morando na Europa, a gente falar que a gente vai em alguns países, é fácil de você assimilar essa ideia. Uhum. Mas na minha realidade de Rio de Janeiro, comunidade, né, isso não era fácil. O tempo passou. Eu, graças a Deus, sempre gostei de estudar um pouquinho. Eu fiz algumas provas, né? No primeiro momento, eu entrei para aeronáutica, fiquei alguns anos. E depois eu fiz uma outra prova e eu fui para a polícia do Rio de Janeiro. E nessa ida para a polícia, inevitavelmente acontece com a gente o que Hebreus diz, que nós nos embaraçamos com esse mundo. E eu realmente comecei a me envolver, né? Eu nunca neguei que eu amava o que eu fazia, né? A gente diz que polícia é algo que você tá no sangue, né? Você não aprende a ser, você é. E eu vivi isso. Eu amei fazer o que eu fazia, né? Graças a Deus eu sempre fui uma pessoa de muitas estratégias e eu amava fazer polícia, né? E cada vez que o tempo passava, mais eu me envolvia com o que eu estava vivendo, me esquecendo do que Deus havia falado a meu respeito. E esse é o grande perigo hoje nosso. Nós começamos a nos envolver, porque eu acredito que hoje o trabalho do diabo é a distração. Ele pega as pessoas e ele leva as pessoas a se distrair com muitas coisas. E a gente vai esquecendo aquilo que realmente é importante. E comigo não foi diferente. Eu fui me envolvendo com a polícia, me envolvendo com as coisas, a gente vai se enveredando e a gente vai tropeçando aqui, tropeçando ali. E chega num ponto que você pensa o seguinte: não dá mais tempo. Aquilo que Deus falou é como se tivesse perdido a validade. Aquilo que Deus falou não cabe mais na realidade que eu estou vivendo. Eram tantas coisas ruins que aconteciam que você não conseguia mais admitir que era possível viver algo em Deus. Então, o sonho de viver a palavra profética vai esfriando no coração. Mas o que é interessante é que isso vai esfriando no coração. Mas em Deus, isso continua muito vivo e com muita valia, né? E na minha carreira, né, dentro da polícia, eu tive muitas experiências. E no finalzinho, eu costumo dizer que eu vivi 3 fases na polícia. Eu vivi a fase do que eu queria que o mundo explodisse e eu morresse encostado no barranco. Tava nem aí. Eu tive aquela fase que eu comecei a pensar, né, de que as coisas poderiam ser diferentes. E eu vivi a terceira fase, que foi a fase que Deus começou a me trazer de volta para Ele. E foi essa fase de trazer de volta que Deus começou a me dar experiências que, para mim, marcaram muito a minha vida, né? Eu já tinha voltado para os caminhos do Senhor, mas ainda muito envolvido com tudo que eu vivia dentro da polícia. E
de todas as experiências que eu tive, 2 me marcou muito. Uma delas, nós estávamos numa operação em uma comunidade do Rio muito perigosa. E nós acessamos alguns lugares e eu consegui pegar um rapaz que estava com uma calibre 12. E nós algemamos esse rapaz e eu fui levando ele, era uma madrugada, e a gente foi levando ele para poder deixar ele acautelado dentro do caveirão, né, no blindado da Polícia do Rio. E quando eu peguei esse rapaz, eu fui andando com ele, eu já estava de volta na igreja, já estava caminhando com Cristo. Eu fui andando e quando eu entrei com ele dentro do blindado e coloquei ele sentado, o que aconteceu foi que eu tive uma visão muito aberta. E eu vi atrás dele uma mulher em pé, e essa mulher, para mim era bem clara, era uma morena, ela estava com uma blusa vermelha, um short jeans, muitos cordões no pescoço, mas cordão velho, né? E ela fumando. E quando eu tive a visão daquela menina, o que eu fiz foi perguntar pra ele. Eu descrevi a menina pra ele. Eu falei, vem cá, rapaz, quem é essa menina? Que é assim, assim. Eu fui descrevendo a imagem que eu vi. Ele abriu os olhos e falou, ela tá aí fora? Eu falei assim, quem é ela? E ele disse assim, ela é minha mulher. Eu falei, é sua esposa? Ele, não, na verdade eu tô morando com ela há alguns dias, mas... Só que na hora que eu tive essa visão, Deus também me fez enxergar, foi um lapso de segundos, sabe? Ao mesmo tempo que eu via essa menina, eu via ele brigando, eu via ele tendo problema com os pais, foi tudo muito rápido. É até difícil de eu explicar o que eu realmente vi. Eu falei assim, e por que você brigou com seus pais? Por que você brigou com a sua família? E ele olhou pra mim e falou, poxa, sargento, sabe o que é? Eu não sou bandido. Se eu falar pro senhor que eu não sei nem mexer nessa arma, o senhor não vai acreditar, mas eu não sei mexer nessa arma. Eu tô alguns dias só na boca de fumo e eu estou aqui porque eu conheci essa menina, eu trabalhava em outro emprego e essa menina, ela falou que ela até me namoraria, mas se eu fosse bandido. Nossa. Então eu larguei o trabalho e fui ser bandido para poder estar com ela. E por isso, eu briguei com meu pai, eu briguei com minha mãe, eu cortei relações com minha família. E eu perguntei pra ela eu perguntei, onde vocês moram? E ele respondeu, eu moro ali onde o senhor falou onde o senhor me pegou. Eu falei, cara, mas não tem como você morar ali. Porque aquele era um espaço onde só tinha um colchão no chão e lixo. O local tinha rato, sujeira, só era lixo. E ele falou assim, eu tinha uma boa casa. Mas por causa dessa relação, eu hoje vivo isso aqui e hoje eu tô sendo preso. Nossa. Então, essa foi uma das minhas primeiras experiências que Deus abriu a minha visão espiritual para que eu pudesse enxergar o que estava além de um menino armado, o que estava além de um traficante, né? O que estava além de um policial. Às vezes eu tô ali com os meus colegas, e estava ali com os meus colegas e conversando com eles, e havia algo que ia muito além daquilo, além da farda, além do fuzil, além da arma. E eu tive uma segunda experiência, e essa para mim foi uma das mais fortes. Nós estávamos em uma operação em uma outra comunidade, e nesse dia eu lembro que eu estava no alojamento, lendo alguma coisa, um livro, e de repente chegou uma ordem, que nós deveríamos ir até uma comunidade porque estava acontecendo tráfico de drogas com homens armados em frente a uma creche. Nossa. Então era durante o dia, nós entramos na viatura, eu lembro que aquele dia pra mim, eu entrei na viatura, eu não falava nada com ninguém, e eu comecei a clamar a Deus. Eu falava, Deus, tem misericórdia. Era como se eu estivesse achando que eu ia morrer, alguma coisa ruim iria acontecer, sabe? E eu fui clamando a Deus dentro da viatura. Deus tem misericórdia, Deus me ajuda, Deus me guarda a equipe, aquela coisa. E a gente foi andando e de repente nós paramos em um ponto na comunidade onde não dava mais para ir de carro, já estávamos no pé de um morro. Só que aí a partir daquele momento, né, eu entrei em uma rua e eu via
100 metros, 80 metros, um rapaz. Não consegui identificar bem o que estava na mão dele, se era uma arma, se era um rádio, o que era. Mas sabia que ele estava ali traficando, porque dava para ver o saco de drogas na mão dele. E o que eu fiz? Eu comecei a me aproximar. Onde ele estava, ele dava as costas para onde a gente estava, e eu ia me aproximando. Ia carro por carro, árvore por árvore, até que eu fiquei bem perto dele. A ponto de eu conseguir efetuar um disparo e poder neutralizar ele. Só que eu não fiz. Por algum motivo, eu não quis atirar. E até hoje eu não sei explicar o motivo pelo qual, né, até aquele momento eu não sabia explicar, na verdade, por que eu estava com aquele pensamento, que não era algo que eu faria, né? E quando, de repente, ele sai da minha visão e ao invés de eu efetuar o disparo, eu corro e rendo ele. Quando ele me vê, ele tá de costas pra mim com a pistola na mão, e eu falando pra ele, larga a arma, larga a arma, larga. E ele assustado porque ele não acreditava no que ele tava vendo. Ele achou que você só atirar nele. Não, e não só isso, ele tava dentro da comunidade e, psicologicamente falando, ele tá no seu lugar seguro. Ali era impossível de ter um policial fardado. Nossa. Naquele momento. Então, quando ele vê aquela situação, ele para e pensa, cara, o que tá acontecendo? Só que ele bloqueou. Então, ele não largava a arma, ele não se movia, e a minha preocupação era ele ter uma reação e disparar contra mim. E eu estava muito perto dele, e eu larga, e ele parado, e era aqueles segundos que a gente tinha que decidir o que fazer. Quando, de repente, ele largou a pistola no chão. Uau. Eu falei, agora deita. Ele deitou, e eu vi que era um menino, devia ter seus 17, 16 anos, bem novo. Ele tava com cinto de guarnição, com granada, carregadores. Meu Deus. E eu algemei aquele rapaz, e a gente foi pra delegacia. Já no caminho da viatura, os colegas pra mim, cara, o que tá acontecendo? Por que você não eliminou? Por que você não neutralizou? Porque era uma questão de segurança. Ele tava com a arma em punho, ele podia ter efetuado um disparo contra mim e podia ter me matado. E eu também não sabia explicar. Eu falei, cara, tá resolvido, tá aí. A gente não precisou fazer nada. Mas eles estavam indignados porque eu me coloquei em risco. E eu também sem entender o porquê daquilo. E eu, dentro da viatura, comecei a me perguntar, Deus, por que isso? Isso não se faz, o que eu fiz não se faz. Eu botei todo mundo em risco. Eu estava em risco, isso não podia acontecer. E nós chegamos na delegacia. Quando eu saí da viatura, esse menino que a gente prendeu, ele chegou e disse, sargento, eu posso falar com o senhor um minutinho? Eu falei, pode. E não, é que seus colegas falaram que o senhor podia me matar, o senhor não me matou. E eu queria te agradecer. Eu falei, não me agradeço, que eu já tô arrependido. Eu tava muito indignado com aquilo. Não quero mais. Eu falei, cara, o que eu fiz? Na minha cabeça tava tudo muito confuso. Aí eu entrei pra assinar os papéis, ele lá sentado e tal. E a partir daí, Deus começou a me fazer entender o que estava acontecendo. Quando eu olho do lado de fora, eu tô vendo uma senhora conversando com os colegas lá fora. E os colegas sabem como é que é, né? Teu filho nasceu de novo, ele tinha que ter morrido, o que ele fez não existe. E aquela senhora ouvindo tudo e tal. Eu tô lá dentro, não tô sabendo o que tá acontecendo lá fora, eu soube depois. Uhum. De repente, essa senhora, ela entra. Uma senhora com vestido até o pé, um coque na cabeça. Você já sabe. E ela chegou e falou, você que é o Sargento Reis? Eu falei, sou. Eu posso falar com você um minutinho? Eu falei, pode. E ela veio e ela disse, olha, eu sou uma mulher de Deus. Eu sou uma mulher que eu tenho uma vida de oração. Talvez o senhor não acredite nisso, eu crente. Só que ela olha aquela pessoa fardada e não acredita, né? E eu falei, não, eu acredito. Ela falou assim, então, eu queria te contar uma coisa. Ontem eu estava orando. E orando pela vida do meu filho, porque meu filho não precisa disso. Eu sou uma faxineira. E eu trabalho muito. E tudo que ele precisa eu dou pra ele. Ele está nessa vida porque ele é sem vergonha. Mas ontem eu estava orando e pedindo a Deus que tomasse ele
que guardasse ele. E Deus falou para mim para que eu tivesse paz. Porque que ele iria usar uma pessoa que iria guardar o meu filho, para o meu filho não perder a vida. Uau. E ela disse, Deus usou você. E eu vim aqui porque eu quero te agradecer, porque Deus te usou. Naquele momento, eu entendi o que Deus estava fazendo. E ela falou assim, eu nem vou ficar aqui, eu vou embora. Porque Deus falou comigo. E Deus te usou. E eu estava conversando com seus amigos lá fora. E eles falaram que você nunca fez o que você fez hoje. Então eu tô vindo aqui te agradecer por você se permitir ser usado por Deus. Eu posso te pedir uma coisa? Pode. Posso te dar um abraço? Eu falei, pode. Ela me abraçou, me deu um beijo e foi embora. Então ali eu entendi que existe um propósito muito maior na nossa vida. Existe um plano muito maior na nossa vida do que esse plano que a gente faz aqui. Então, essas foram umas das experiências que eu tive. Foram dezenas. Livramentos de morte. Eu perdi as contas. Por vezes Deus me livrou da morte. Por vezes eu passei perto da morte. Teve dias que os tiros batiam tão perto que eu tinha certeza que eu tinha sido baleado. Por conta de reboco de tijolo, por conta de reboco de concreto. Eu tinha certeza, eu fui baleado. E eu passava a mão, estava intacto. Já fui baleado uma vez, tomei um tiro de raspão no braço, tomei um tiro que foi certeiro no meu pé. E muito interessante desse tiro que eu tomei no pé foi que quando eu cheguei no hospital, quem me atendeu foi um ortopedista especializado em tiros. Ele falou, tô vendo que esse é um tiro de fuzil. Esse tiro veio na sua horizontal. E você acredita em Deus, meu filho? O ortopedista me perguntou. Eu desviado. Eu falei, acredito. Aí ele falou assim, não, você tem que acreditar. Porque esse tiro fez uma coisa que eu nunca vi. Foi como uma agulha entrando e saindo. Ele fez uma curva no teu pé. Só tem uma coisa. A parte do corpo humano que mais tem ossos é o pé. E você tomou um tiro de fuzil no pé e não atingiu nenhum osso teu. Nem fragmentou nada, nem atingiu nada. Eu não consigo atribuir isso a outra coisa que não seja a mão de Deus na sua vida. Nossa. Deus te guardou, meu filho, que era para você perder o pé. Então, naquele dia, eu entendi também que Deus estava me guardando para esse tempo. Então, chegou uma hora, né? Muita gente me pergunta, tá bom, e o que você fez? Né? Chegou uma hora que eu tinha alguns privilégios que eu poderia usar de licença. Então eu usei todas as minhas licenças e chegou um ponto que não havia mais licença e eu tinha que tomar uma decisão. E eu tomei a decisão de sair da polícia. E hoje tá em processo, porque é uma coisa muito atípica, né, o que eu tô vivendo, e tá para publicar já meu total desligamento da polícia. Aí as pessoas, mas como é que você vai fazer a remuneração, 26 anos de vida militar, como é que é isso? E o que eu respondo é, eu encontrei um tesouro. Que é muito maior do que tudo que eu tô vivendo. Tudo que eu vivi até hoje na polícia. Eu encontrei um tesouro. E esse tesouro é Jesus Cristo. Então eu tô aqui para pregar o evangelho, para alcançar pessoas, falar de Jesus. E se o preço para fazer isso era renunciar ao que eu vivia, eu fiz, eu vou confessar uma coisa para vocês. Faria 1000 vezes outra vez. Porque ver um jovem sendo restaurado, ver uma pessoa sendo liberta, ver um casamento sendo restaurado, isso não tem preço. Né? E o mundo passa e toda a sua concupiscência. Mas
os que esperam no Senhor, esses permanecem para sempre. Pra quem não sabe, o apóstolo Rubem, ele é o marido da Diana Prince, a Ela pastora. teve muita sorte. Ela foi a nossa primeira convidada. E a gente queria muito trazer o apóstolo aqui também, porque quando a gente olha pra ele, não sei se sou eu, mas a gente vê realmente um homem de honra, um homem de convicção, um homem que tem um pé firme, uma mão firme, que não pra ele é não, sim pra você é sim, e pronto. Então, nada melhor do que falar sobre honra e convicção com o Senhor. Com a pessoa. Senhor, com a viu? pessoa de honra. Como é que você fala? Eu tô muito ética. Ética. Tô surpresa que ele não tá usando um blusa de polo aí. Eu achei que ele ia vir de polo, de blazer bonito. Blazer, eu acho Cadê que... o sapatinho de fogo? Meu Deus. Um dia eu vou ver isso. Um dia vai perder uma aposta. Meu Deus. Que veio aniversário da Dai. Foi a coisa mais... Foi zoado mais que a Dai, coitada. Verdade. Tá bom, vamos lá. Sobre o nosso tema. Honra e convicção. Qual é a sua definição de honra e convicção? Vamos falar uma coisa de cada vez, né? Honra. Vamos falar de honra. Né? Natália jogou assim, toma! Vamos lá. Vamos quebrar devagarinho. Então, honra tem muitas maneiras de se enxergar a honra, né? Quando se fala de honra na igreja, as pessoas costumam muito associar isso ao financeiro, né? E, na verdade, honra é reconhecimento, né? É você reconhecer, né, o que a pessoa é você reconhecer quem Deus é você reconhecer quem Cristo é, né? Honra é algo que você não pode exigir. Honra é algo que você tem que fazer a pessoa compreender. Quando seja um líder, seja quem for, exige uma pessoa honra, esse líder ele não quer honra. Ele quer ser bajulado, ele quer ser afagado de alguma forma, ele quer, né, que as pessoas elas reconheçam que ele é aquilo que ele ainda não é, né? Então, honra é algo que vai ser natural na vida de uma pessoa, né? Então, é claro, honra tem dois lados, né? Honra tem um lado da pessoa que recebe a honra e tem um lado da pessoa que libera a honra. E é muito importante, né, as pessoas entenderem que só dá honra quem tem honra. Não adianta você exigir honra de alguém que não é honrado. Não adianta você exigir honra de alguém que não carrega gratidão no coração. Então, honra vai ser algo natural, né? Então, eu vivi fases da minha vida, né? E eu entendo que antes de você conhecer a honra, você vai conhecer a desonra. Para que quando a honra venha, você aprenda a valorizar isso, né? A gente já viveu fases na igreja onde, por exemplo, no meu aniversário, eu fui muito desonrado. Né? Eu tô falando de honra em relação às pessoas, né? Eu fui muito desonrado. Do meu ponto de vista, eu nunca reclamei com ninguém, nunca falei com ninguém, mas era um pensamento meu. E guardei para mim. Mas eu também vivi um tempo onde eu fui muito honrado em um tempo que eu achei que eu nem seria. Por exemplo, esse ano, né? E a honra não veio de forma financeira ou de bajulação. A honra veio pelo coração das pessoas. De que forma? As mensagens que eu recebi era: você é como um pai para mim, você é uma referência para mim, você é o reconhecimento, sabe? Pessoas que, acho que até era um exagero, né? Eu não sei o que seria da minha vida se não fosse as tuas orientações. Que eu achei um exagero. Eu não falei isso não, tá, Fê? Foi você, né? Nossa, Luísa. Agora foi eu que falei no áudio. Mas teve muitas pessoas que falaram isso, sabe? E isso, e tipo... Estaria todo mundo desviado. Foi uma coisa mais ou menos assim. Que eu acho exagero, mas... Reconhecer, né? Porque às vezes a gente fala isso, a pessoa, pô, mas o cara é soberbo. Não, gente, humildade é você reconhecer quem você é. Humildade é você saber, não é você ser menos do que você é você reconhecer quem você é. Não, ok, isso aí eu acho exagero, mas isso aqui, tá ok. Então, honra é reconhecimento. Por exemplo, se você for ver na Bíblia, a história daquela mulher pecadora,
que estava na mesa com Jesus. Aquela que lavou os pés de Jesus com as lágrimas e enxugou com os cabelos. Né? A Bíblia coloca ela como a mulher pecadora. Aí ela chega naquele local, ela lava os pés de Jesus, ela derrama o vaso de alabastro sobre Jesus. Aí a mulher era santona? Era perfeitona? Não, era pecadora. Naquela mesa estavam os discípulos, estava o anfitrião da festa. Todo mundo conhecia Jesus, sim ou não? Conhecia. Mas só aquela mulher reconheceu Jesus. Uhum. Tanto que quando os homens começam a criticar a mulher e começam a criticar Jesus por causa da mulher, Jesus, conhecendo o pensamento deles, faz assim, vem cá, gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Uma pessoa deve 50 dinheiro e outra deve 500 dinheiros. E vem a pessoa e diz assim, ó, você que deve 50 tá perdoado e você que deve 500 está perdoado. Quem foi mais perdoado? Quem devia 50 ou quem devia 500? Ah, foi mais perdoado quem devia 500. Aí Jesus, disseste bem, porque a quem muito pecou, muito amou. E essa mulher, ela muito pecou e por isso ela muito amou. Uhum. Aí Jesus fala, cara, eu entrei aqui na casa de vocês e vocês não me deram um beijo, vocês não me saudaram com ósculos santos, vocês não me deram um beijinho no rosto. No entanto, desde o momento que eu cheguei aqui, ela não cessa de beijar os meus pés. Eu cheguei aqui, vocês não lavaram os meus pés, porque lavar os pés era uma atitude de honra por viajante que estava chegando. Então, eles não honraram Jesus. E, no entanto, ela está lavando os pés com as lágrimas e enxugando com os cabelos. Então, todo mundo ali conhecia Jesus, mas ela reconheceu. Os outros eram tudo crente, mas não honraram. Ela era pecadora, mas honrou. Por quê? Porque ela tinha honra para dar. Porque ela era grata. Uma pessoa ingrata, ela nunca vai ser uma pessoa de honra. Porque ela nunca vai reconhecer o bem que uma outra pessoa fez a ela. Com isso, então, honra é subjetivo? Subjetivo, como fala? Subjective. Vamos traduzir isso. Subjetivo? Subjetivo? Vamos lá, testar o português. Subjetivo? Esse mesmo? Subjetivo. Subjetivo, esse aí, ó. O que vocês querem dizer com subjetivo? Tipo, todo mundo tem a sua ideia do que é honra. Mas por tem... exemplo, uma pessoa acha que honra vem no seu caráter, ou honra é uma coisa que você conquista. Porque igual você falou mais cedo, muitas religiões acham que honra é você pagar a igreja, não sei quantos, não sei o quê. Sim. Ou é você servir todos os dias, ou é você fazer isso, entendeu? Tem uma pessoa, tipo assim, você fazer uma coisa achando que é honra, mas não é. Ou uma pessoa... Tem que fazer. Tem que fazer, ou tipo, eu não tô pensando isso como honra, mas a pessoa, tipo assim, você vê como honra. A pessoa, por exemplo, tá presente, ou ter falado aquelas coisas pra você. Tem pessoas que vê que não é. Aí, tipo, é subjetivo ou é? A honra está relacionada à sua realidade. Salomão, ele era um rei e ele não tinha problema nenhum em dar 1000 bois para o sacrifício. Para uma pessoa que não tem nem o ovo para comer, isso é um exagero. Sim. Mas para a realidade dele, aquilo era algo muito normal. Ele dá 1000 bois para sacrificar. Mas essa era a realidade dele. Então, eu acredito que o céu ele trabalha com o quê? Com a verdade. E não com a quantidade. Qual é a tua verdade de honra? Por exemplo, eu tenho tempo para poder servir melhor na igreja. Eu tenho tempo para participar de um departamento. Eu tenho tempo para poder servir em um ministério na igreja. Eu tenho tempo para servir em um departamento da igreja. E eu dedico meu tempo a isso. Eu na minha cabeça, tá? Rubem, eu acho que tem muito mais honra uma pessoa que eu conheço várias que queriam estar no culto, mas não estão porque estão trabalhando, do que a pessoa que está no culto sem querer estar. Eu acho que a honra está no querer fazer. Né? É como a esposa aí no supermercado, né? Daí chega, Rubem, não é o feitio da Dai não, né? Mas vamos no mercado comigo? Ai,
A Day é shopping, né? Vamos no shopping comigo? Eu sei que eu vou no shopping com ela, eu vou ficar sentado esperando ela olhar as coisas e me fazendo perguntas que eu vou discordar e ela vai brigar comigo porque eu discordei. Entendeu? Mas ela não quer que eu vá ao shopping. Ela quer que eu queira ir ao shopping com ela. Yeah. E querer ir é a honra. Ir é ir, mas querer ir é a honra. Querer estar, querer fazer. Então, como eu disse no início, honra está atrelada à sua realidade. Não é sobre quantidade, é sobre verdade, né? Uma vez, uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu discordo do dízimo. Aí tem toda aquelas informações do Instagram, do YouTube sobre o assunto, né? Mas o cara não se debruça sobre a Bíblia e aprende sobre a Bíblia. E ele disse: mas eu não concordo com o dízimo. Por mim, a oferta é mais importante, é o que é e tal. Por exemplo, eu prefiro dar 1.000 libras de oferta do que dar 100 libras de dízimo, porque eu acho que é errado. E ele falou isso, tipo, querendo ouvir de mim uma opinião. E eu disse pra ele: meu filho, Deus, ele não quer as tuas 1.000 libras. Deus, ele quer a tua obediência. Se a tua obediência, a tua verdade é 100 libras, é isso. Em relação ao dízimo, tá, gente? Mas qualquer pastor iria querer que você falasse sobre as 1.000, querer que você desse as 1.000 libras. Eu falei: tá, mas o que a Bíblia diz é que Deus, ele não quer a tua quantidade, ele quer a tua verdade. Qual é a tua verdade? Se a tua verdade é 100, é 100, se a tua verdade é 10, é 10, se a tua verdade é 1, é 1, mas é a verdade. Então não tem a ver com quantidade. E honra, gente, está atrelada à verdade. Para que você seja uma pessoa de honra, você tem que ser uma pessoa verdadeira. Em todos os aspectos, né? Quando você quer honrar uma pessoa, não adianta você fazer algo de qualquer maneira. Se você quer honrar, pode ser um bolinho simples. Mas se for de coração, se for a tua realidade, é honra. Mas se você pode fazer uma festa, aí você só dá um bolinho, você não tá honrando, você tá cumprindo um protocolo só para o que te resta. O que te resta, tá dando o que te resta. Então acho que a gente consegue entender bem isso, né? O que é honra. Então honra, você diria que é, por exemplo, uma parte do seu caráter. Porque a gente pode dizer, o que faz um homem, uma mulher ser honrada? É parte do seu caráter, de tipo, eu vou fazer isso porque eu quero fazer isso. Eu respeito a pessoa para fazer isso. Isso é de onde vem a honra da pessoa. Eu não sei se está atrelado ao caráter, mas está atrelado à vida, né? A pessoa, ok, ela tem um caráter de honra. Sim. Podemos dizer isso, né? Independente do que aconteça, tipo, você vai receber alguém na sua casa, faz parte. Eu vou dar um exemplo da Day. A Day, ela não faz nada na igreja, vocês presenciam isso. Ela não faz nada de qualquer maneira. Verdade. Tudo o que ela faz, até se sacrifica por isso. É com honra, é bem feito, é com qualidade, né? Eu sou mais largado, pego, faço as coisas. Ela não. Se vai fazer direito, né? Vocês viram, teve a conferência das mulheres. Nossa, ficou lindo. E tudo que ela fez foi tipo assim, pra honrar, high level, né? Que iam ver. E foi tudo muito, tipo, da melhor maneira, tudo de qualidade, nada pela metade. E isso é honra, né? Eu posso fazer, então eu faço. Então, por exemplo, honra é algo que é muito característico da minha esposa. Ela é muito de honra, né? Ela não recebe ninguém de qualquer maneira, ela não faz nada de qualquer maneira. Então, eu acredito que é isso, faz parte do caráter dela isso. Mas aí eu posso falar pra uma pessoa, eu sou uma pessoa de honra? Isso é uma coisa que as pessoas vão reconhecer em você. Porque eu não acho que eu não ia conseguir fazer isso. Por exemplo, eu sou uma pessoa de honra. Você quer ver? Eu não consigo. Eu sou uma pessoa verdadeira. Por exemplo, eu sou uma pessoa verdadeira. Vamos dizer isso. Tipo, verdade é uma coisa que você não diz, eu sou verdadeiro. Não, você é verdadeiro. Assim, quando você quer exibir verdade, é porque você não é verdadeiro. Quando você quer exibir santidade, você não é santo. É igual falar assim, eu sou uma pessoa boa.
Pra que você tá falando Bom é isso? Deus, filha. Não, eu sou legal. Eu sou legal. Isso são coisas que Sim, não precisa você falar. não pode... Isso é uma coisa que você não vai conseguir se avaliar, né? Eu até brinco, né? Eu falo, cara, eu sou uma pessoa legal. E as pessoas me estão me fazendo ficar um cara chato, que tudo que eu vou falar é cobrando as pessoas. Mas eu sou um cara legal. Sim. Prometo. Eu prometo que eu sou legal. E antes a gente já ir pulando pra convicção, você acha que a idade leva muito por exemplo, a idade afeta muito a honra da pessoa? Não a idade, a maturidade. A maturidade, sim. Porque quanto mais você... Porque você pode ser uma pessoa nova, mas madura. E você pode ser uma pessoa velha e imaturo, né? O que acontece é que quando você tem um entendimento precoce, né? Um entendimento rápido das coisas, automaticamente você vai dar uma resposta positiva àquilo que você teve o entendimento. Então, se você adquire maturidade, automaticamente você vai administrar bem aquilo que você aprendeu. No caso da honra, quanto mais a pessoa ela é madura, mais ela vai honrar, porque ela descobre que a honra ela é uma semente. Assim como a desonra é uma semente. Existe muita gente que vive uma vida de desonra e quer colher honra. Isso não vai acontecer. Isso em todas as áreas da vida, né? Raramente um filho que desonrou o pai, ele vai sofrer a desonra do filho. Uhum. Entendeu? É uma regra? Não. Mas pode acontecer. Assim como tem tem filhos que honraram seus pais e sofrem a desonra dos filhos. No entanto, normalmente, né, você colhe aquilo que você plantou. Então, tem coisas que eu vou viver em Deus se eu for uma pessoa que entendo o que é honra. Então eu vou... porque isso é muito importante. Eu aprendo a honrar? Sim. Eu pratico honra. Eu posso praticar isso. Porque às vezes eu não tenho isso. Por exemplo, é como carinho. Eu fui criado numa casa onde a gente tinha muito carinho. Nós nos amávamos, mas, por exemplo, eu lembro que das poucas vezes que eu beijei o meu pai, foi a última vez que eu o vi, antes dele falecer, que eu estava vindo para Londres, eu fui lá, eu fui dar um beijo nele, todo desajeitado. Por quê? Porque a gente não tinha esse costume de beijar. Porque meu pai sempre foi uma pessoa muito dura. Ele era uma pessoa dura, mas ele era uma pessoa que amava muito. Todo mundo gostava do meu pai. Uhum. Né, o bairro todo gostava do meu pai, todo mundo. Meu pai era comerciante, todo mundo amava meu pai. Mas meu pai nunca foi uma pessoa, uau, me dá um abraço, me dá um beijo, senta aqui no meu colo, vamos conversar. Não, meu pai nunca teve isso. Então, automaticamente, eu fui criado sem isso, né? E hoje, eu tenho dificuldade, às vezes, a Dai chega, me abraça, me beija, né? A Gabi chegava, me abraçava, me beijava, eu era meio assim. Porque eu não sei lidar com isso, porque eu não tive. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho praticado aceitar viver isso. Aceitar ganhar um abraço, aceitar ganhar um beijo, aceitar ganhar um carinho, porque não tive. Então isso é praticado. Assim a honra também. Pô, eu nunca vivi um tempo de honra na minha vida, ninguém nunca me honrou. Ok. Honre. E honre sem esperar nada em troca. Às vezes as pessoas chegam pra mim, pô, AP, tu fez isso, a pessoa deu as costas pra você. A pessoa, gente, eu não fiz pra ela poder me reconhecer, não. Eu fiz porque esse é o meu papel. Eu não quero que ela me honre, que ela me reconheça, não quero nada disso. Então quando você faz algo esperando em troca, esquece, não é honra. Honra, você faz e fez. Se essa pessoa ela não te recompensar, se essa pessoa ela não reconhecer, fica tranquilo. No decorrer da tua jornada, vai ter alguém que vai reconhecer isso na sua vida.
Entende? Sim. Então você não honra esperando reciprocidade nenhuma. Você honra porque você tem honra para dar. Entendeu? E aí, ó. E o que seria, então, convicção à luz da Bíblia? Convicção à luz da Bíblia. Olha, Ai, eu tô muito olha ela. apresentadora. A luz da Bíblia. A luz da Bíblia. Nossa, eu escuto Então, a Fê vamos lá. falando muito isso. Na luz da Bíblia. É tudo casamento à luz da Bíblia. Isso, a luz da Bíblia. É muito importante isso, né? Porque hoje todo mundo tem muito conceito sobre Muita tudo, convicção né? sobre tudo. Muita ideia sobre tudo. Mas tá bom, e a luz da Bíblia? A luz da Bíblia. Como tem que ser? Coloquei aquele saldo. Né? Então vamos lá. Lá Primeira coisa, assim. A gente precisa entender que convicção não é fé. No entanto, caminham juntos. O que Hebreus 11:1 ele fala? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que você não vê. Então, a fé é o que sustenta, é o fundamento, o que mantém de pé a convicção que você carrega daquilo que você não está vendo. Não está vendo, mas eu sou convicto que está ali. Então, tudo é uma questão de tempo, né? Agora, convicção é uma coisa que não dá para se ensinar a ninguém. A gente consegue até influenciar a pessoa a ser convicta, traçar alguns pontos, apontar algumas direções, mas fazer aquela pessoa ser convicta, ninguém consegue. Porque convicção não é ensinável. Você não consegue ensinar convicção, aula de convicção. Vamos ter uma aula e não tem como. Né? E por quê? Quando você vai ler convicção, assim, nas definições seculares, a definição no secular sempre vai associar a convicção às religiões. Leia, ele vai dizer assim, vai falar sobre entendimento íntimo. É algo que você entende no seu íntimo, porque quando as pessoas que não conhecem a Deus, elas querem se referir a Deus, ela fala da religião. Porque é a religião, na verdade, ela quer apontar para Deus. Sim. Né? Então, quando uma pessoa ela carrega convicção, segundo o entendimento secular, quando ela tem uma experiência íntima com algo que é fora do normal, com algo que é sobrenatural. Aí ele coloca o quê? Como exemplo disso, a religião. A religião, Deus gera convicção no coração das pessoas. Então, se eu não consigo ensinar convicção, uma pessoa que não tem convicção, como ela vai passar a ter convicção? Era isso que a gente ia perguntar agora. Como ter convicção? Como é que a gente tem isso? Porque, tipo, uma pessoa insegura, uma pessoa que tem medos, não vai ter muita convicção, entendeu? Das coisas, das decisões que vai tomar, não vai ser convicta. Tipo assim, a pessoa frustrada na vida também. Já machuquei muito, não vou acreditar que isso existe, então não tenho convicção nisso. Como que você muda essa pessoa? Tenta ajudar essa pessoa. O que vai trazer para sua vida convicção é uma experiência com Deus. Como a Luísa falou, nós estamos falando de convicção à luz da Bíblia. Então, à luz da Bíblia, o que vai me trazer convicção é uma experiência com Deus. Eu costumo dizer que tudo aquilo que a gente tem relativamente uma dúvida, como por exemplo, falar em línguas, batismo do Espírito Santo, ser nova criatura, viver por fé, santidade, renúncia, todas essas coisas, elas vão vir pela minha experiência. Porque depois que você tem uma experiência com Deus, nada do que te falarem
vai mudar o que você carrega. Por quê? Porque você experimentou. Então, quando você tem uma experiência em qualquer área da vida, por exemplo, você teve uma experiência onde você viu alguém que estava enfermo ser curado. Nada pode tirar isso de você mais. As pessoas podem falar o que quiser. O pastor pode pecar, o irmão pode ser fofoqueiro, a igreja pode estar... Não importa. Você teve uma experiência. E aquilo vai te trazer convicção em qualquer situação. Por exemplo, Paulo, ele era um homem convicto quando ele era Saulo. Ele era fariseu, era doutor na lei, circuncidado ao 8º dia, zeloso pela lei, era o cara. Ele era convicto. E qual era a convicção dele? Tem que matar aqueles que se dizem ser cristão. Mas ele era convicto. Ele era convicto. Só que não, convicto da coisa errada, mas era convicto. Quando, lá em Atos capítulo 9, ele se depara com Jesus Cristo no caminho de Damasco, ele fica cego, mas ele tem uma experiência. E depois disso... E depois daquela experiência, ninguém muda o que está no coração dele. Aí a Bíblia vai dizer, tem uma hora que ele diz assim, ó, eu fui açoitado, me bateram, me traíram, sofri naufrágio. Ele começa a falar de tudo aquilo que ele passou de terrível depois que ele conheceu a Cristo. Porém, nessa caminhada, ele tinha uma convicção de que ele estava fazendo a coisa certa. Isso significa que as surras que ele tomou não arrancou dele a convicção. O naufrágio que ele sofreu, meu barco está afundando. Não, mas Deus é comigo. Ele era convicto. As traições que ele sofreu, as prisões que ele passou. Ele era tão convicto que lá em Filipenses ele está preso e ele está dizendo o quê? Alegrai-vos comigo no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele está preso, mas ele era convicto da salvação que ele carregava. Todas as cartas dele, ele sempre fala assim, fique alegre, mas ele tá falando isso quando ele tá preso. Ele fala pros outros, fique alegre, porque eu sou alegre, e por quê? Preso. Porque ele era convicto. O que fez ele ser uma pessoa convicta? A experiência que ele carregava. Uma pessoa convicta, gente, ela é uma pessoa inegociável. Ela é uma pessoa que não se vende. Ela é uma pessoa que não cede. E uma pessoa convicta, ela é uma arma contra o inferno. Porque se o diabo não consegue colocar preço em você, ele não vai conseguir te parar. Frase do Instagram. Porque se você... Então anota aí que eu já esqueci o que eu falei. Tá bem que tá gravado. Porque se você tiver um preço, ele vai pagar. Sim. Você lembra que Jesus, ele foi lá ser batizado por João Batista. Tava lá os escribas, tava lá os fariseus, tava lá todo mundo. E Satanás também tava lá. Assistindo Jesus ser batizado. Aí vem o Espírito Santo e uma voz que dizia, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. O Satanás tá olhando aquilo, tô sabendo, peraí. Chega lá no capítulo 4, Satanás começa a tentar. E como é que Satanás ele tenta uma pessoa que ele tá vendo que é convicta? Com a palavra. Lembre-se que quando João Batista foi batizar ele, João Batista falou, não, eu não vou te batizar não, porque convém que você me batize. João, faz o que tem que fazer. Convém cumprir toda a lei. Faz o que tem que fazer. Um cara estava convicto ou não estava? Faz o que tem que fazer. Quando Satanás viu aquilo, não, tem que parar ele. Como é que Satanás tenta parar uma pessoa convicta? Colocando preço na sua convicção. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Você pode fazer isso. Então o diabo começa a negociar com Jesus. Por quê? Porque o diabo quer arrancar dele a convicção que ele tem. Então a gente tem que sempre buscar ser convicto em todas as nossas áreas da nossa vida, né? Não somente também na... Porque se a gente deixar essa brecha, o demônio pode usar isso contra a gente. Se você não for convicto, vai chegar uma hora que você vai ceder. Por quê?
Porque você sai de um ponto de partida carregando uma convicção. Vou dar um exemplo para vocês. José, o sonhador. Um dia ele acorda, pai, mãe, irmãos, eu tive um sonho. Ele conta o sonho. Dentro do sonho, gera no coração dele uma convicção de que, de uma maneira ou de outra, ele estaria como cabeça da nação em algum momento. Isso gerou no coração dele convicção, sim ou não? Gerou, sim, beleza. Só que agora ele partiu. Quando ele teve o sonho, onde ele estava? Na casa dos pais dele. E ele era o mais bajulado, o mais amado, o preferido do pai e da mãe, porque ele era o caçula. Então, quando ele tem um sonho em uma condição de conforto. Mas quando ele parte e Deus inicia o projeto do sonho, o que acontece? As circunstâncias mudam. Agora ele não está mais na casa confortável, ele agora está sendo humilhado pelos irmãos, sendo vendido como escravo em um poço sem água. As circunstâncias mudaram. Mas a convicção na palavra que ele recebeu, não. Então ele passa pelas fases da vida dele com a convicção no coração. Em relação ao que você perguntou, o que eu tenho que ser atento? Eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida. Ok. As circunstâncias mudaram. A palavra de Deus mudou? Não. Então eu preciso permanecer na palavra e não nas circunstâncias. Porque as circunstâncias vão passar e o que vai prevalecer é a palavra de Deus. Yeah. Então, ele passa por todas essas fases. Agora, preste atenção numa coisa. Ele agora para como empregado na casa de Potifar. Correto? Na casa de Potifar, ele tinha acesso a tudo. E mesmo sendo advertido por Potifar, que ó, aqui na minha casa você toca em tudo, menos na minha mulher, ele tinha uma ordem de não tocar, no entanto, ele tinha acesso àquilo. Se ele quisesse, ele poderia fazer. Só que ele tinha uma convicção. E a convicção que ele carregava fazia com que ele não negociasse aquilo que Deus tinha para a vida dele. Yeah. Então, mesmo que a proposta da mulher de Potifar fosse boa, ele não aceitou. Então, ele tinha acesso à mulher de Potifar na casa de Potifar, mas ele não usou esse acesso, porque ele tinha uma palavra. E uma convicção. E quando ele estava preso, as chaves do cárcere ficavam na mão dele. Então, na casa de Potifar, ele tinha acesso à mulher de Potifar. No cárcere, ele tinha acesso à chave. Mesmo tendo esses acessos, ele não usou nenhum deles. Por quê? Porque ele tinha uma convicção. Ele não precisava inventar nada, porque Deus estava no controle da vida dele. A convicção que ele carregava era o seguinte: eu não preciso negociar com essa mulher para poder ser beneficiado, porque eu tenho uma convicção, eu tenho uma palavra. Eu não preciso usar a chave que está na minha mão para abrir a porta e fugir, porque eu tenho uma palavra. Se eu estou vivendo essas circunstâncias, Deus ele tem um controle. Então, a convicção, ela vai me fazer um homem inegociável, né? Quando você vai ver Paulo, lá, se eu não me engano, Atos capítulo 26, ele tá diante do rei Agripa, tá lá Festo, tá lá todo mundo. E aí, Paulo, a gente quer te liberar. Paulo, não, mas eu não quero ser liberado. Eu quero ir para Roma. Não, mas não. Eu quero ir. Eu tenho uma missão. Yeah. Eu tenho algo para fazer. E quando ele, no discurso dele, né, que é muito longo, ele vai dizer uma coisa. Ô Agripa, em tudo eu fui fiel à visão que Deus me deu. O que Paulo tinha depois do capítulo 9 de Atos? Convicção. E quando você tem uma convicção gerada por uma experiência, nada arranca isso do seu coração. Eu lembro do meu trabalho. Eu trabalho com muitos ingleses. E é muito difícil trabalhar com muitos ingleses mais velhos, sendo uma jovem cristã. E no meu trabalho, agora, recentemente, sou a única mulher também.
Então, todas as circunstâncias não estão ao meu favor. E desde o começo, eu tive um amigo meu no trabalho que ele é muito lógico. Tipo, pra ele, Deus não existe porque não tem lógica nisso. Não tem lógica o mundo ter que ser criado por causa de um Deus. E desde o primeiro dia que eu conheci ele... A lógica tá no macaco, né? Desde que eu conheci ele, ele sempre me testava. Ele sempre perguntava as coisas da Bíblia, do dízimo, de tudo. E ele falou assim, como é que você tem tanta certeza que é um Deus? Que criou tudo, que Deus existe, que isso e aquilo? Eu falei assim, experimentando. Porque eu era igual ele. Eu era muito lógico. Eu falei assim, pra mim, eu achava que a Bíblia era uma história que a gente pega referências e pronto. Não era verdade. Uma teoria, né? Mas quando eu experimentei, ninguém tira isso de mim. Então eu falei pra ele, quando você comeu uma laranja pela primeira vez e você viu que era doce, você teve que experimentar pra saber que era doce. E se alguém tivesse falado pra você, não, laranja não tá doce. Aí ele, não, mas tá? Eu falei, não tá não. Aí ele, mas eu comi e tá doce. Ninguém pode tirar isso de você, foi o que você falou. E aí, depois disso, ele começava a me testar em outras coisas. Me chamava pra sair depois do trabalho, pra ir beber com o pessoal do trabalho. E eu falei, mas eu não vou pra esses lugares. Aí ele, porque você é crente? Eu falei, porque não quero. Aí ele, ok, tá bom. Mas eu não sei o que, e começava a falar. Eu falei, olha, eu não quero ir. E depois disso, ele nunca mais me chamou. Até porque agora eles mudaram. Eles não saem mais pra beber. A gente sai pra ir jogar darts. Porque eles sabem que eu não bebo. Então, isso vai na próxima pergunta que eu ia fazer. Como é que você sabe que você está andando em convicção? Como é que você sabe que a sua vida, a sua fé é convicta? Isso. Olha ela, tudo bonitinha. Tô falando muito bem o português. Um dia eu chego lá. Você sabe exatamente nisso que eu falei de José. Você sabe que você está caminhando em convicção quando você se torna uma pessoa inegociável, independente das circunstâncias. A partir do momento que você pesa negociar o que Deus fez na sua vida, você se torna vulnerável. Então, quando você tem convicção, você se torna uma pessoa inegociável. Isso é inegociável para mim. Para uma pessoa inegociável, não tem proposta. Então, você está caminhando em fé quando você não negocia. Uma das coisas que eu aprendi orando foi Jesus no Getsemane. Jesus era convicto no que ele tinha que fazer. E qual era a convicção de Jesus? Ir para a cruz e morrer pelos nossos pecados. Mas antes da cruz, Jesus passou pelo Getsemane. E antes do Getsemane, ele passou pela mesa. E lá na mesa ele tentou explicar para todo mundo, gente, convém que eu vá, isso vai acontecer, não tem para onde correr, vocês precisam entender, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar, eu vou apanhar, mas tá tudo certo, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas quando ele chega no Getsemane, ele começa a orar, Lucas vai dizer que ele começa a suar sangue. E ele volta, né? Ele chama Pedro, Tiago e João para estar ali com ele, coloca eles afastados e eles vêm e falam, cara, eu pedi para vocês vigiarem comigo um instante. Vocês estão aqui dormindo, né? Aí a Bíblia vai dizer que ele olha e diz assim, ó, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Uma coisa que me intrigou nisso é que apesar de Paulo escrever em Filipenses que Jesus ele era 100% Deus, ou melhor, 100% Deus, 100% Deus e 100% homem, Jesus ele não tinha problema com o pecado. Jesus não era tentado a pecar. Então, qual era a tentação que Jesus estava se referindo naquele dia no Getsemane? A tentação que Jesus estava se referindo era da desistência. Jesus estava sendo tentado a desistir da cruz. É por isso que ele chega e diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E quando a gente fala da palavra tentação, a gente associa ao pecado. E na verdade, aquele dia de Jesus, Jesus não estava sendo tentado
ao pecado, ele estava sendo tentado à desistência, a perder a convicção que ele tinha de que tinha que morrer na cruz. Qual é a oração de Jesus? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, eu sou convicto do que eu tenho que fazer. Então, a gente precisa ter cuidado que muitas das vezes nós não vamos ser tentados a pecar. Nós vamos ser tentados a desistir. Porque se o diabo conseguir fazer com que a gente desista, é uma questão de tempo ele fazer a gente ir pelo caminho do pecado. Entendeu? Por isso que Jesus falou, vigiai e orai para que não entreis. Por quê? É um caminho. Porque a carne sempre vai gritar. Não, você está cansado. Não, isso aí não dá para você não. A convicção vai dizer isso. A carne vai dizer isso. Mas a convicção, ela vai ter que gritar na direção correta. É possível chegar aonde você quer chegar. Na fé. Então, eu preciso entender que andar em convicção é não negociar nunca. Billy Graham dizia, se você pensar em fugir, o diabo te oferece um barco. E eu dar mesmo. Nossa. Porque Senhora. uma das vitórias do diabo é nos levar à desistência. E hoje, infelizmente, existem muitas pessoas de talentos, pessoas que Deus quer usar muito, mas que hoje vive fora da vontade de Deus, às vezes está até na igreja, mas está desviada do seu propósito. Por quê? Porque abandonaram o seu chamado. E às vezes a gente não desvia da igreja, mas desvia do propósito. E dá a mesma coisa. A gente passa a ser só frequentador de igreja sem viver propósito nenhum. E a parte pior disso é que você deixa de viver o chamado, você passa a ser só frequentador da igreja, você deixa de ter experiência com Deus e o próximo passo é você questionar tudo o que acontece. E aí começar a falar assim, Deus prometeu e não tá acontecendo. Começar a falar tudo isso, aí, nossa, é um ciclo. Eu lembro que eu assisti um filme, acho que foi até com o pessoal lá em casa, Percy Jackson, alguma coisa assim, Percy Jackson, sei lá. Mas era uma parte que eles estavam dentro de um cassino em Vegas. E eles comiam uma florzinha vermelha. Flor de lótus. Lotus. Cara, e eles ficavam alucinados e tudo, e ficavam presos naquele cassino. Em festa. E a ideia desse filme é que essa flor que eles comiam, deixavam eles alucinados. E presos naquele lugar. E presos ali, porque a ideia era que eles nunca saíssem dali. Presos dentro daquele local. Aí quando eles saem, quando eles percebem que eles não deveriam estar ali, eles saem. E o legal é que o cara que tava alucinado e tudo, ele ouviu uma voz. E aquilo ali não tem nada a ver com, tipo assim, não era Deus falando, mas eu vi assim, Deus falando no ouvido dele, sai. E na hora que ele sai com os amigos dele, ele vê que eles ficaram uma semana lá dentro. Parecia horas. Você sabe que cassino não tem janela, né? Sério? Não, é sério. Cassino não tem janela, porque depois você não percebe o tempo que se passou. Falaram que não tem janela. Eu fui lá, falaram isso. Quando eu cheguei lá, eu fiquei, gente. E nunca percebe. E aí eu falei, cara, olha é barata. Isso. Barato. Eu nem joguei nada. Mas cheguei lá dentro, tipo, não tinha nenhuma janela, porque depois você não tem noção que tempo passou lá. Aí você passou 2, 3 horas, aí ó. Nem percebe. Tá lá. E o que eu ia falar? E sabe o que é legal também? Nossa, acabei de lembrar. Os jogos, a maioria dos jogos são círculos. Você joga uma bola e fica lá, ó. É você. Tu tá lá dentro do cassino girando, fica preso, nunca sai. Eu fui... Diabo. Uma das viagens que eu fiz, né, com a Dai, a gente foi em Mônaco, né? No cassino de Mônaco. E eu lembro, tipo assim, que a gente tava na porta do cassino, né? Eu de bermuda, tênis, e todo mundo chegando de Ferrari, smoking. De Bentley, tudo. Eu falei pra Dai, eu não vou entrar nisso aí não, só que a Dai, cara. Não, vamos lá, tem nada a ver e tal. Daqui a pouco foi lá um rapaz na frente lá, tava pior do que eu. Ele entrou, a Dai falou, ele entrou, vamos entrar, tal, e a gente entrou. Na entrada do cassino tem um saguão, né? Que fala, e ali tem uma estátua. Eu lembro que você contou isso. E eu postei, eu cheguei a postar.
é a deusa da fortuna. E essa deusa da fortuna, ela é enorme na entrada. Vocês sabem, tipo, pelo menos na minha infância, né? Tinha um que vendia roleta de brinquedo. Sim. Que o nome era Cassino de Mônaco. Lembra disso? Uma caixinha verde assim? Era o Cassino de Mônaco, era muito famoso. Então, eu tô ali, diante daquilo ali, eu vi essa deusa da fortuna. Só que tem uma coisa, a galera pode pesquisar aí no Google agora, a deusa da fortuna. Ela tá na entrada desse cassino. Ela é uma mulher cega. O Diego vai inserir a foto. Ela é cega, porque ela tem uma venda nos olhos. A roupa dela é deusa da fortuna, tá? A roupa dela é uma roupa maltrapilho de uma mulher rasgada. Uma roupa de uma pessoa maltrapilha, com um saco enorme de dinheiro nas costas e descalça. E ali é mostrando às pessoas que as pessoas entram naquele lugar cegas pelo dinheiro, só que elas estão destruídas como pessoas, correndo atrás da fortuna. Voltando ao que você estava falando mais cedo antes da gente ligar as câmeras. Convicção. Não. Era mais cedo antes de ligar as câmeras, eu e a Nath estava falando sobre Eclesiastes, como a gente está correndo atrás do vento. E em inglês tem uma palavra que a Natália falou que era heath. Eu não sei. Era antigo, até tava procurando outra versão da Bíblia, mas tipo, é uma outra palavra. Que até, tipo, é uma fumaça. Que sabe, tem umas fumaças que é preta, né? Você acha que é um objeto, é uma coisa que dá pra pegar. Aí a pessoa tá sempre tentando pegar, mas é o vento. Aí é sempre essas coisas, tipo, você tá indo contra o vento, correndo atrás do vento. Você tá tentando pegar, mas você não consegue pegar nele. É inútil. É umas coisas que nunca vai acontecer. Você tá buscando uma coisa que você nunca vai conseguir. Aí você tá... as pessoas buscando dinheiro, achando que a felicidade tá no dinheiro. E quando tem dinheiro, não tem felicidade. Gente, eu costumo dizer que existe um vazio em todo ser humano. E esse vazio, ele só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Pelo Espírito Santo. Pode qualquer uma pessoa, rico, pobre, famoso, a pessoa ela quer dinheiro, a pessoa ela quer fama, a pessoa ela quer carro, a pessoa ela quer casa, a pessoa quer ostentar algumas coisas e ela vai adquirindo, né? E as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, as pessoas que já compraram um carro zero, eu já comprei um carro zero. Cara, é muito legal. Você faz aquele planejamento, você corre atrás, cara, um carro zero, tal. E você acha que quando você tiver aquele carro, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Aí você compra o carro, aí a pessoa que tá andando do teu lado, se ela bater a porta, tu quer bater na cara daquela pessoa. Porque ela não pode bater a porta do carro. Mas isso tudo dura uma semana. E aquele vazio volta pro seu coração. E por quê? Porque essas coisas não preenchem o vazio que existe no coração do ser humano. Pessoal, dinheiro, no final das contas, o vazio vai permanecer ali. Porque isso só pode ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Então a pessoa pode ter avião, a pessoa pode conquistar, a pessoa pode ter fama, pode conversar com qualquer uma dessas pessoas. No final das contas, o vazio volta. Por quê? Porque só Deus pode preencher esse vazio no coração das pessoas. E aí, coisa engraçada que tá na Bíblia até que, tipo, Deus não tem problema nenhum te dar as coisas se o seu coração estiver nele. Tipo, se a sua palavra estiver dentro de você, tipo, tudo... Como que é? A Bíblia diz assim, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Isso aí, ó. Uma vez uma pessoa me perguntou sobre esse versículo e falou assim, como é que pode? Será que realmente Deus dá tudo o que a gente quer? Aí eu disse pra essa pessoa, cara, você tem que ler o versículo todo. Se você estiver em Deus e Deus estiver em você, você não vai pedir nada a Deus que vai quebrar princípios. Então Deus não terá problema nenhum em dar a você algo que está no teu coração se isso não quebrar nenhum princípio.
se você estiver em Deus e Deus estiver em você. Anyways, mais uma pergunta antes da gente encerrar. Não sei, a gente até, tipo, saiu do tema. A gente só tocou no tema. A gente falou muita coisa sobre, falou. eu acho. Muita tapada. Eu acho que as pessoas assistindo agora... Não tem nem... Ó, então, se vocês não forem de honra... Não vai nada, vamos só mandar o vídeo. Então, encerramos esse episódio com o apóstolo Rubem. Hoje falamos sobre honra e convicção. Espero que vocês aprenderam muito sobre esse tema pesado. Espero que vocês gostaram. Deixa um like, comentam, compartilham, porque eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir essa palavra, né? Com certeza. Tem que ouvir. Isso foi uma indireta. Ai. Ah, se a carapuça serviu, né? Você fica doida. Isso! Gente, não seria um episódio sem for Natália falando assim. AP, fala uma mensagem final. Mensagem final. Meu Deus do céu. Falar Apocalipse. Não, gente, assim, como a gente tá falando aqui de honra e convicção, né? Então, eu queria deixar para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui que elas não economizem na honra. Honra é uma semente que você vai colher uma hora ou outra. Aos jovens, né? Honra ao seu pai e a sua mãe para que prolongue os dias na terra, né? É o primeiro mandamento com promessa, né? Honra a Deus acima de todas as coisas e nunca negocie isso. Ser uma pessoa de honra. E faça isso sem esperar nada em troca. Quanto à convicção, seja uma pessoa inegociável. Pegue tudo aquilo que Deus fala a teu respeito e viva, independente das circunstâncias. Porque as circunstâncias, elas sempre vão mudar. O que não pode mudar é a convicção que a gente tem no coração. Tá bom? Guarde essa palavra aí. Eita! Ai. Mas encerramos. Obrigado. Beijo. Beijinhos, gente. Mais outro episódio. AP, vai. Tem que bater palma. Eu tenho uma... Como é que é o nome? Uma convicção. Não, eu tenho uma convicção de que eu não faço essas coisas. Vai ser, ó, rapidão. Vai. Todo mundo faz. Isso tem que ter editado. Não pode perder isso, não. Tem que estar no vídeo. Você viu ele? Meu Deus do céu, que loucura. Ai.